estudo. Hoje a gente vai passear por algumas mesas da Bíblia. Hoje eu vou falar menos e vou ler mais. Então, se você tiver com a sua Bíblia, por favor, se você for rápido de abrir, acompanhe. Se não, anote todas as referências para você ler depois. Se você não tiver com sua Bíblia aí, se você estiver fazendo outra coisa, não puder pegar agora, ou ela está no celular, não sei. Também anota as referências para você não perder nada. E graças a Deus chegamos a essa, eu acho que é a penúltima aula do nosso estudo, a princípio. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas depois aí acho que tem 30, né, tia? 31 lives, 30 lives. 32 hoje. 32 hoje. A gente tá quase chegando ao final. E eu espero que esteja sendo bom para vocês. Esse estudo tem me transformado muito. E o Senhor tem trazido para a prática aquilo que a gente tem falado aqui. Ontem também eu tive uma experiência muito maravilhosa em relação à adoração que a gente estava falando aqui. Ontem eu fui para a torre de oração lá da igreja de manhã e eu precisava de algumas respostas do Senhor, algumas coisas que eu estava perguntando tinha um tempo. E aí eu falei, em vez de falar para o Senhor que eu queria as respostas, eu falei: Senhor, hoje eu não preciso que o Senhor fale nada, que o Senhor faça nada, no sentido de me responder alguma coisa, mas só a sua presença. Hoje eu estou indo só para te adorar, hoje eu estou indo só para me derramar, hoje eu estou indo para te prestar a adoração que te é devida. Bom dia, tia Nilde, tia Chile, todo mundo que está falando comigo, Vera. Tô feliz que eu estou conseguindo ver os comentários. Senão fica tão distante, né? Ainda mais eu que fico falando, gosto de falar com vocês assim. Mas enfim, aí eu fui e falei: Senhor, hoje eu não estou indo procurar respostas, hoje eu estou indo te adorar. E é só isso. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa, amém, mas eu estou indo só para te adorar, só para te adorar. E, gente, eu fui muito surpreendida, porque justamente no dia que eu falei: não estou indo, não estou procurando respostas, estou indo só para te adorar, o Senhor veio de uma maneira poderosa, com força mesmo. Eu sei que eu terminei a parte da oração em que o Senhor falou comigo, que usou o profeta para falar comigo também, assim, estirada no chão, e lá fiquei. Só levantei depois de muito tempo. Na hora da palavra também, a palavra ia ser uma, a pregadora mudou para outra, e era exatamente tudo que eu vinha falando com o Senhor, exatamente o que eu vinha falando, e sem tirar nem pôr, assim. E ela falou que Deus tinha mudado ali na hora, quando o ambiente mudou. E assim, eu voltei para casa exultando de alegria, porque fui adorar o Senhor. E por misericórdia e bondade dele, né? Pela fidelidade maravilhoso coração que ele tem, ele foi lá e me trouxe não só a presença, mas com ela tudo que eu precisava. Então, esse estudo tem sido muito prático e eu espero que esteja sendo para vocês também. Quando a gente decide colocar em prática o que está fazendo aqui, o Senhor tem respondido, tem trazido a revelação da palavra, tem trazido o respaldo de tudo que ele tem derramado aqui. Então, que você e eu possamos praticar a mesa. Amém? Vamos para a nossa declaração de hoje. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformada pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Que eu tô um pouquinho rouca, não sei porquê, mas enfim. Vamos hoje ler várias referências, tá bom? A gente vai hoje pincelar algumas características, alguns aspectos, alguns cenários da palavra que aconteceram na Bíblia. Então nós vamos saltar aí de uma referência a outra. Vamos começar por Neemias 8:10.
Neemias, capítulo 8, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A mesa é um lugar de comemoração, de alegria, de força e de generosidade. A mesa do Senhor é um lugar de comemoração, alegria, força e generosidade. Hoje eu não vou ficar explicando muitos versículos, porque eu queria deixar para vocês, para que vocês pudessem meditar, tá bom? Depois, vocês e o Espírito Santo, para que ele pudesse ministrar ao coração de vocês aquilo que a própria palavra diz, tá certo? Então, disse-lhes mais: ide, comer as gorduras e beber as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos para o próximo. A mesa é um lugar de paz e simplicidade. Lá em Provérbios 17:1, Provérbios 17:1, diz assim: é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. É melhor um pedaço de pão seco e paz do que uma casa cheia de banquetes e conflitos. A mesa é um lugar de paz e simplicidade. A mesa é um lugar de intimidade, cura e envio. Intimidade, cura e envio. Vamos lá para João, capítulo 21, do versículo 12 ao 17. João 21, 12 ao 17. Lugar de intimidade, cura e envio. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Versículo 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu amo. Jesus disse: então, alimente minhas ovelhas. E a gente precisa aqui só fazer uma... Pera aí rapidinho que eu vou abrir aqui, tia, a porta, porque o Pinho tá chorando, pera aí. Desculpa, tia, ele tá chorando e aí ele fica fazendo muito barulho, me atrapalha. Desculpa, todo mundo tá aí. Vamos lá. A gente precisa aqui só enfatizar uma coisa. Jesus estava fazendo essas perguntas e a gente precisa lembrar que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, né? Então, a mesa é um lugar de intimidade. O Senhor o chamou para comer, de cura. O Senhor curou Pedro da grande amargura que ele tinha tido, e de envio. O Senhor disse: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Ame aquilo que eu amo. Tá bom?
Agora, Lucas 24, 30 e 31. Lucas 24, 30 e 31. A mesa é um lugar de revelação. A mesa é um lugar de revelação. Deixa eu... Aqui, tá abrindo aqui, que tinha fechado. Lucas 24, 30 ao 31. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. No 32, só para a gente fechar, disse assim: disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? A mesa é um lugar de revelação. Lembrando para vocês que essas mesas estão apontando para Jesus, estão apontando para o fruto do Espírito, apontando para as características do Senhor, tá bom? Aqui em Lucas está falando dos discípulos de Emaús. E aí os olhos dele foram abertos e o reconheceram. Os olhos abertos, a visão espiritual, o alinhamento de visão, a revelação do alto, tudo isso vem também na mesa, na palavra de Deus. A palavra faz questão de dizer que o Senhor estava à mesa com eles. Vamos lá. Isaías 25, do 6 ao 8. Isaías 25, do 6 ao 8. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Ele removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre todo insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. Removerá para sempre todo insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. A mesa é um lugar de restauração. A mesa é um lugar de restauração. E essa restauração vem do próprio Senhor e de mais ninguém. O próprio Senhor restaurará o seu povo. O próprio Senhor oferecerá esse grande banquete. O próprio Senhor oferecerá ali o alimento para comemoração, junto com a remoção da tristeza, da sombra que cobre a terra, das trevas, né? Engolirá a morte para sempre, enxugará todas as lágrimas, ele removerá para sempre todo o insulto contra a sua terra e seu povo. Jesus, o Senhor, né, o Pai, ele escolheu a mesa para ter essa grande vitória. Ele preparou o banquete para fazer a comemoração dessa grande vitória, desse estabelecimento dessa justiça sobre toda a terra, sobre o céu, sobre a terra e o que tem debaixo da terra. E ele escolheu um banquete, uma mesa, para poder comemorar sua grande restauração. Isaías 25, 6 e 8. Apocalipse 19, 9. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. E o anjo me disse: escreva isso. Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Para esse banquete de grande restauração que a gente acabou de ler. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. A mesa é lugar de decreto e de verdade. Decreto e verdade. Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Felizes os que são convidados para esse banquete que a gente acabou de ler, o banquete
de casamento do Cordeiro, o banquete da unidade para sempre, o banquete que vai selar todo esse caminho que nós estamos fazendo, essa aliança com o Senhor, juntos para sempre, por toda a eternidade, na mesa, no banquete, na grande festa. Apocalipse 19:9. A mesa é um lugar de adoração, onde Jesus te defende e adverte os seus acusadores. Quando você transforma a mesa num lugar de adoração, Jesus te defende e adverte os acusadores, os seus acusadores. Então a mesa é um lugar de defesa de Jesus, de testemunho de Jesus ao seu respeito. Tanto para dizer de um coração traidor, como ele falou de Judas, quanto para te defender e dizer de um coração adorador, como ele disse a respeito da mulher que nós vamos ler agora. Essa passagem toda está lá em Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50. Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Vamos ler, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e não é cansativa, amém? Um dos fariseus convidou Jesus para jantar, à mesa. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Esse Simão não era Simão Pedro, tá, gente? Era Simão, um fariseu. Então Jesus lhe contou uma seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Aqui a gente tem um cenário onde também tem um decreto do Senhor, mas onde havia um coração adorador. E enquanto os acusadores acusavam a mulher e ela continuava em adoração à mesa, o próprio Jesus dava testemunho sobre ela. O próprio Jesus dizia a respeito dela. O próprio Jesus a defendia diante dos inimigos, dos acusadores. A gente não precisa dizer nada. Enquanto a gente escolhe adorar o Senhor na mesa, o próprio Senhor nos defende. Vamos lembrar dessa palavra, vamos lembrar do coração dessa mulher. Está lá em Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50.
A mesa é um lugar de adoração, de defesa e de advertência aos nossos acusadores. Salmos 23, 5. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A mesa é um lugar de justiça e de honra. Quem faz a justiça por nós é o Senhor. Quem unge a nossa cabeça nos honrando é o Senhor. E quem transborda o nosso cálice de alegria é o Senhor. Então a mesa é um lugar de justiça, de honra e de alegria abundante. Justiça, honra e eu acrescentei agora a alegria abundante, transbordante do Senhor. Marcos 6, 26. Marcos, capítulo 6, versículo 26. O rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Aqui o cenário era de quando a cabeça de João Batista foi pedida e o rei Herodes estava ali num grande banquete, também ao redor da mesa, também uma festa. E a palavra, o decreto que o Senhor, que o rei dava, o rei terreno mesmo, dava e chancelava, não podia ser desfeito. Principalmente na frente dos convidados, a palavra do rei não podia voltar atrás. Que dirá as palavras do nosso Senhor, do nosso rei, do nosso Salvador. Então a mesa também é um lugar da palavra do rei. A mesa é um lugar onde o rei fala e não volta atrás naquilo que disse. Quando ele decreta algo, a palavra dele é fiel, verdadeira, viva e eficaz. E eu queria lembrar vocês que a palavra do Senhor é sempre para a vida e não para a morte. É sempre para apontar para a eternidade e não para a sepultura. É sempre para a salvação e não para a condenação. Não é para julgamento, mas para a paz. Então não tenha medo quando o Senhor decretar uma palavra. Se você estiver na mesa com Ele e Ele liberar uma palavra para você, é palavra de vida. Ainda que venha recheada com disciplina, é palavra de vida para mim e para você. Agora, o último aqui, que eu deixei para o final. Cânticos, ou cantares, né? Capítulo 2, versículo 4. Cânticos, ou cantares de Salomão. Capítulo 2, versículo 4. Ele me trouxe ao salão de banquetes. Seu grande amor por mim é evidente. A mesa é um lugar de prova de grande amor. Lá a palavra de Deus vai dizer também em Cantares que quando a Sulamita foi levada pelo rei, né, por Salomão, pelo rei ali, ao salão 2 banquetes. Então ela entendeu que isso foi uma demonstração de grande prova de amor por ela. Era um lugar de honra, era um lugar de intimidade. E ficou evidente o grande amor do rei quando ela foi levada até lá. O Senhor, como a gente tem visto aqui em todo esse estudo, hoje é a 32ª live, o Senhor permitiu que a gente caminhasse por bastante preciosidade, profundidade, né, do Senhor. Nós precisamos entender e lembrar que o Senhor nos levou à sala dos banquetes. Tudo isso para dar a nós uma prova de grande, 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 grande amor. Uma prova de restauração, de vida, de revelação, de paz, de alegria, de conserto, de alinhamento, de justiça. O Senhor fez isso por nós. O Senhor fez todas essas coisas por nós e escolheu a mesa como um lugar especial para nos revelar mais da sua presença, mais do seu coração, para nos levar a um lugar de maior intimidade com Ele. E agora, indo para a conclusão do nosso estudo, eu queria deixar para vocês 1 João, capítulo 2, 24 e 25. 1 João
2, 24 e 25. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado, desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai, e nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. A comunhão da mesa, a mesa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, lembrando que somos nós que sempre decidimos permanecer, não nos levantar. Nós é que decidimos, nós é quem cuidamos para perseverar, para guardar todas as palavras que foram ditas a nós. Nós é que escolhemos continuar sentados à mesa. Também queria deixar para vocês 1 João 5, 20 a 21. 1 João 5, 20 a 21. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Vamos lembrar que nós decidimos ter uma aliança eterna com Deus, permanecer na mesa do Filho, passar pela mesa do Pai, ficar ali sendo moldados com o Filho, dando frutos com o Espírito Santo, repletos de todo entendimento e sabedoria, sendo igreja, não nos contaminando, não nos sentando em mesas de ídolos e do Senhor, mas somente do Senhor, nos consagrando, adorando. Nós passamos por tantos lugares, nos sentamos em tantas mesas, mas é a mesa do Senhor, é a mesa da igreja, é a mesa da sabedoria, onde nós precisamos escolher ficar todos os dias. Quero lembrar a vocês que nós lemos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 até o 5. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Filipenses 2, do 1 ao 5. E para finalizar mesmo, que a gente acabando o estudo hoje, o Senhor conduziu assim meu coração, eu vou ler Filipenses 1, 6. Filipenses 1, 6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Aleluia! A gente precisa, como a gente falou, né, durante esse estudo, não desanimar se a gente ainda não conseguiu estar como deveria ou ainda não conseguiu exercer o fruto que precisamos, a demonstração ali do amor ou então a maturidade. Nós precisamos lembrar que é o próprio Senhor que nos convidou à mesa e é o próprio Senhor que fará a obra, que tem feito a obra, que nos impulsiona a toda a plenitude da obra, que é dele, não nossa. E nós estamos certos de que Ele não faz nada pela metade, de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia em que nosso Jesus voltará. Nós vamos nos assentar à mesa dele para sempre, no banquete, onde a nossa delícia vai ser a presença dele por toda a eternidade, sem mais dor, sem mais choro, sem mais luto,
sem mais tristeza, sem mais agonia, sem mais rancor, sem mais mágoa, sem mais ódio, sem nenhuma amargura em nós. Será removido do reino tudo aquilo que é pecado, que não vem do Senhor. E nós estaremos lá na mesa com Ele, contemplando a presença, desfrutando da presença, nos deleitando da presença. Queria terminar o estudo dizendo para vocês que vale a pena a gente permanecer até o fim na mesa, porque guardastes a minha palavra de exortação para permanecer. Então eu livrarei vocês da grande tribulação, da grande provação que está vindo sobre todo mundo para provar todos os homens. Glória a Deus por esse estudo, foi muito maravilhoso. O Senhor conduziu mesmo todas as coisas e que a presença dele esteja conosco hoje, todos os dias, para sempre, eternamente, porque Ele é a nossa fonte de vida eterna e nós fomos convidados para se sentar à mesa. Amém?